Olá, vamos hoje nesse vídeo falar um pouco sobre inequação produto e quociente. No vídeo passado eu trouxe um pouco sobre inequação do primeiro grau e são aquelas inequações mais simples, tá? Que são apenas soma, subtração, não tem nenhum envolvimento com multiplicação e nem divisão. Nesse vídeo eu vou trazer situações em que envolvem multiplicação de termos e a divisão desses termos, tá bom? Com uma inequação. E a diferença disso em relação àquela primeira parte do vídeo anterior é que nesse caso aqui a gente precisa fazer estudo do sinal, tá certo? Então vamos pegar como exemplo, para nós iniciarmos, a seguinte equação. Suponha que eu tenha o seguinte, x menos 2, que multiplica x mais 1, isso tem que ser maior do que zero. Isso aqui é uma inequação, né? Visto que temos aqui o sinal da desigualdade, né? Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse tipo de equação? Você acha que pode fazer a distributiva aqui, mas não é isso, viu, gente? Não pode fazer isso. A gente precisa, primeiramente, entender que isso daqui eu posso entender como uma função e aqui como outra função. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando nos depararmos com inequações que envolvem produto é descobrir a raiz de cada uma dessas funções. Eu vou chamar essa aqui de f e essa aqui de g, certo? Então, da função f, qual que é a raiz? Eu vou igualar a função a zero, certo? E aí eu descubro a raiz. No caso aqui, a raiz é 2, né? X igual a 2. E na função g, vou colocar aqui de outra cor. Na função g, eu igualo x mais 1 igual a zero. Logo, eu sei que x é igual a menos 1. Feito isso, eu preciso usar agora a reta do eixo x, certo? O eixo das abscissas. E compreender aqui o sinal positivo e o sinal negativo. No caso aqui, eu descobri que a raiz da primeira função é 2. Então, isso quer dizer que ela corta o eixo x no 2, certo? Então, isso quer dizer que o gráfico da função, como aqui o coeficiente angular do x é positivo, a minha reta é uma reta crescente, certo? Ou seja, isso significa que acima do eixo x é positivo e abaixo é negativo, certo? Da mesma forma, eu faço aqui na função g o eixo x e a raiz, no caso, é menos 1, né? Então, menos 1. O gráfico da função g, como também o coeficiente angular é positivo aqui, é uma função crescente, certo? Então, eu sei que para cima é positivo e para baixo é negativo. Feito isso aqui, vamos fazer agora o estudo do sinal, que é de extrema importância nos estudos das inequações. Ok? Então vamos pegar aqui, ó. Fazer aqui a função f, função g, e a minha equação é a multiplicação dessas duas funções, né? F vezes g. Então, vamos fazer o seguinte. A raiz da função f foi 2. Certo? Então aqui eu vou escrever o 2. E a raiz da função g foi menos 1. Então é um pouquinho mais para cá, né? Menos 1 aqui, menos 1 aqui. Agora, vamos fazer o estudo do sinal. Como é que isso vai ser? Bom, na função f, vamos olhar apenas para a função f, essa daqui. Acima do valor 2, a função é positiva, ou seja, para o lado direito é positivo. E para o lado esquerdo é negativo. Então, negativo aqui, certo? Agora, na função g, acima do menos 1 é positivo. O menos 1 está aqui, ó. Então, positivo aqui, positivo aqui.
e para trás é negativo, ok? E agora eu faço o jogo de sinal da função f com a função g. O jogo de sinal, na verdade, é a multiplicação dos sinais, né? Então, menos com menos, mais, menos com mais, menos, e mais com mais é mais. Então, meu estudo de sinal foi o seguinte. Eu tenho que valores abaixo de menos 1 é positivo, e acima de 2 também é positivo. E entre menos 1 e 2, o valor aqui ele é negativo. Ok? Então vamos olhar para a nossa inequação. A nossa inequação ele quer valores que sejam maiores do que zero. Ou seja, esse cara aqui, desse lado de esquerdo, tem que ser maior do que zero. Ou seja, eu quero valores positivos. Ou seja, o que vai me interessar aqui para o meu conjunto solução é o seguinte. O x precisa ser menor que menos 1 e maior que 2, que são os valores positivos. Ó. Então, fazendo aqui a minha sentença da solução, é x, que pertence aos reais, tal que x seja maior, ou melhor, né, menor do que menos 1, ou x maior que 2. Então, aqui está a minha solução dessa inequação. Ou, se preferir, você pode representar isso aqui por intervalos, né? Solução é bolinha aberta aqui no caso, né? O menos infinito. E aqui, menos 1, bolinha aberta também. Porque o menos 1 não faz parte, porque não tem o igual. Ou, aí bolinha aqui aberta também. Pochete aberto, começando do 2 até para o mais infinito. Certo? Então tá aí a minha solução dessa primeira equação. Bem tranquilo, né? Vamos fazer um segundo exemplo agora. O segundo exemplo, temos a seguinte equação. X, ou melhor, 2x menos 1 e multiplica x mais 3. Certo? Isso tem que ser menor ou igual a zero. E aqui é a mesma coisa, tal como eu fiz no primeiro exemplo. Considero as duas partes aqui como uma função, né? Vou chamar essa aqui de f, essa aqui de g. Calculo as raízes, né? No caso da função f, eu igualo a zero, né? Ou seja, 2x menos 1 igual a zero, ou seja, 2x igual a 1, então x igual a 1 meio, né? E na função g, eu igualo a zero a função g, eu vou ter x mais 3 igual a zero, então x igual a menos 3, né? Então, fazendo aqui na reta a função f, a raiz é 1 meio, né? Então aqui 1 meio. A função, novamente, é uma função crescente, né? Porque aqui o coeficiente angular é positivo. Então, a minha reta, nesse caso, é uma reta crescente, né? Ou seja, os valores maiores do que 1 meio é positivo na função e menores é negativo. E aí, na função g, da mesma forma. A raiz é menos 3. Função positiva. Então, valores maior que menos 3 positivo e menores negativo. Então, fazendo o estudo do sinal dessas duas funções, eu vou ter função f, função g, e depois f vezes g. Né? Eu formo aqui uma tabelinha, né? Onde aqui é a raiz menos 3 e aqui é a raiz 1 meio. Né? E aí vamos olhar para essas funções. Na função f, valores maiores do que 1 meio é positivo e menores é negativo. Ou seja, valores maiores aqui, ó,
é positivo e menores negativo. E da função g, valores maiores que menos 3 é positivo e menores é negativo. E aí fazendo o estudo do sinal, menos com menos, mais, menos com mais, menos, e mais com mais é mais. Então, eu tenho aqui valores que de menos 3 para trás é positivo, entre menos 3 e 1 meio é negativo, e acima de 1 meio é positivo. Mas o que a inequação quer? Que seja menor ou igual a zero. Né? Então, se é menor ou igual a zero, só vai valer valores negativos, né? Ou seja, aqui, ó, os valores que estão entre menos 3 e meio, que são valores negativos. Então, como é que seria o conjunto de solução? Solução seria x, que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual, tá? Vou incluir o igual aqui, já está menos 3, e menor ou igual a meio. E aqui está feito o meu conjunto de solução. Por intervalos, isso ficaria assim. Intervalo fechado, porque tem igual, menos 3, ao meio fechado também. Ok? Então, esses são os dois exemplos de inequações produto, onde a gente tem que fazer o estudo do sinal para poder resolver. Ok? Agora, se tratando do quociente, né? Uma inequação quociente. Eu tenho aqui uma divisão de duas funções, e eu tenho aqui que essa divisão tem que ser maior ou igual a zero. Isso é uma inequação, né? Porque tem um sinal de desigualdade aqui. Então, nesse caso, é a mesma coisa que a gente fez na inequação produto. A única diferença, entretanto, é que o denominador tem uma outra condição. Tem que ser diferente de zero. Ou seja, x mais 5 não pode ser zero. Ou seja, o x tem que ser diferente, o 5 passa para lá, menos 5. Ok? Então, o x sendo diferente de menos 5 satisfaz uma das partes da inequação. Agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos na inequação produto, né? Chamando uma das funções de f, no caso aqui a primeira, eu vou chamar de f, e a de baixo eu vou chamar de g. Então a raiz da f é o seguinte, 2x menos 4 igual a zero. Então 2x é igual a 4, ou seja, a raiz aqui é 2, porque 4 dividido por 2 é 2. E aí na nossa reta, né, o eixo x interseta no 2, e a reta também é uma reta crescente, né? Dessa forma aqui. Arrumada aqui, né? Pronto. E aí, acima de 2 é positivo e abaixo é negativo. Da mesma forma, a função g, que é x mais 5, igual a zero, né? Então, x é igual a menos 5. Então, aqui a raiz dessa função é menos 5. Menos 5, função também é crescente, ok? E aí, para valores maiores que menos 5 é positivo e para menores negativo. Agora, estudo do sinal, né? Novamente, fazendo o estudo do sinal, eu tenho aqui a função f, função g, e aqui ao invés de divisão, de multiplicação, eu tenho uma divisão de funções. Ok? Então, aqui a primeira raiz deu menos 5, e a segunda raiz deu 2. Então, vamos lá. Olhando para a função f, valores maiores que 2, a função é positiva, ou seja, do lado direito do 2 eu tenho valores positivos. Do lado esquerdo do 2, valores negativos. Agora na função g, valores maiores que menos 5, positivo. É positivo aqui. E menores, negativo. Agora fazendo o estudo do sinal, aqui vai dar mais, menos e mais. O que é que ele quer saber? Ele quer saber
que essa inequação, esse quociente tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, só vai valer valores positivos, né? Então, os valores positivos, eu tenho aqui, ó, está entre, que é o menos 5 e aqui é o 2, né, a raiz. E os positivos estão aqui, ó. Ou seja, a solução dessa inequação é o seguinte: x, que pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que menos 5, ou x maior do que 2. Maior ou igual, né? Por que eu não coloquei igual aqui, já que na inequação tem o símbolo de maior ou igual? Porque não pode ser igual a 5, né? Tem que ser diferente. É por isso que eu apenas coloco o igual quando x igual a maior ou igual a 2. Com menos 5 eu só coloco menor, ok? Valores positivos, aqui está a solução dessa inequação, ok? Agora, para finalizar, vamos fazer um último exemplo, que é o seguinte. Eu tenho a divisão x menos 1 dividido por x mais 2. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Nesse caso, a mesma coisa, né? A restrição que eu tenho é no denominador x menos 2. Não pode ser zero, né? Então, x menos mais 2 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de menos 2. Aí fazendo o mesmo lance, né, que a gente fez anteriormente, achando as raízes de cada uma dessas funções, a função f, a função g. Da função f, vou fazer aqui direto, tá? A raiz, passando 1 para lá, vai ficar 1 positivo. Então, a raiz aqui é 1. E na função g, a raiz é menos 2. Certo? Aí na reta, do eixo x, raiz no 1, função crescente, valores maiores que 1 positivo, valores menores negativo. E na função g do mesmo jeito. Raiz no menos 2, função crescente, né? Aqui positivo e aqui negativo. Certo? Então, estudo do sinal das duas funções, f e g, e eu quero f dividido por g. Aí temos aqui o menos 2, e eu tenho aqui o 1, né? Então, função f. Na função f, valores maiores do que 1, a função é positiva, ou seja, à direita do 1, positivo, e atrás, negativo, né? E na função g, valores acima do 2, função positiva, e atrás, função negativa. Então, aqui é positivo, positivo, e aqui é negativo. Estudo do sinal, aqui vai dar mais, menos e mais. Como ele quer saber valores maiores ou iguais a zero, ou seja, valores positivos, eu vou considerar apenas esses intervalos, né? Os que são positivos. Ou seja, a minha solução será x, que pertence aos reais, tal que x seja menor do que menos 2. Não vou colocar igual, porque a restrição que me deu aqui foi que o x precisa ser diferente de menos 2, né? Porque está no denominador, vai zerar o denominador e não pode. Então, x menor que menos 2, ou x maior ou igual a 1, né? São aqui as duas raízes, 2, menos 2 e 1. Então, aqui está o meu conjunto de solução. No intervalo, isso ficaria assim. Intervalo aberto, menos infinito, né?
até o menos 2 também é aberto, porque o 2 não, menos 2 não faz parte. Ou intervalo aqui fechado no 1 até o mais infinito. Ok? Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. Duas inequações, né? Dois tipos de inequações a gente aprendeu aqui fazer. Então, resumindo, né? Vamos voltar aqui para o início e encerrar o vídeo. É que quando eu tenho um produto, né, uma inequação, mas envolvendo o produto no caso aqui, duas funções, a gente precisa, primeira coisa, descobrir a raiz de cada uma das funções, verificar no gráfico aonde a função é positiva, aonde é negativa, e a partir daí fazer o estudo do sinal com essa tabelinha, né? Colocando aqui as raízes e fazer o estudo do sinal conforme o gráfico das respectivas funções, certo? E no caso do quociente, né, vamos esse aqui, no caso do quociente, a restrição está a mais, né, só tem uma restrição a mais em relação ao denominador. Os passos são exatamente os mesmos. A única diferença é que você precisa considerar que a restrição dada no denominador tem que valer. No caso desse exemplo aqui, o x precisaria ser diferente de menos 5. Então, no meu conjunto de solução, eu não posso considerar o menos 5 como parte dos valores de x, certo? Então, é a mesma coisa, né? Só tem essa pequena diferença a mais no caso do quociente, tá bom? Então, gente, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Um exercício de produto de inequações e um exercício de quociente para você poder treinar, né, e praticar o que você aprendeu. Então, gente, aqui está os dois exemplos para vocês praticarem, tá? Se quiserem, pode comentar aqui abaixo a resposta que deu, ok? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.